Conheço aqui. Tenho mesmo, sair daqui para dar uma entrevista para a Jovem Pan. Vai sair daqui para lá? Vou. Ah, tá. Então vamos então. Minha câmera é essa, né? Beleza. Tá gravando? Olá, minhas blazeiras e blazeiros. Está no ar mais um Blá, o podcast que é do interior, mas que pensa que é da capital. O podcast aqui, o Blá, é o que tem mais transparência do que a delação premiada do Daniel Porcaro. Transparência mesmo, entendimento dos assuntos que nós vamos tratar hoje. É um homem público que realmente tem uma biografia interessante e muito extensa. Nós vamos bater um papo hoje, para surpresa minha, ele que é jornalista, escritor, 6 mandatos de deputado federal, é isso? Presidiu a Câmara dos Deputados num período dos mais conturbados do Brasil, entre 2005 e 2007, período do mensalão. Nós vamos conversar, portanto, com ele, pré-candidato a presidente da República, ex-ministro também. Eu acredito que é um dos homens que ocupou mais pastas e ministérios do Brasil. Foi ministro dos Esportes, Relações Institucionais, Ciência e Tecnologia e Defesa. Caro amigo, muito obrigado por aceitar o convite. Aldo Rebelo. Paulo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho de discutir com seriedade temas tão diferentes, mas todos eles de interesse público e de interesse nacional. Muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto muito lisonjeado e não posso deixar de relatar aqui que a conexão, quem permitiu o Aldo estar aqui levando esse Blá com a gente, caro ministro aí também, que ele não gosta de ser chamado de ministro, né? Roberto Rodrigues. Um grande abraço e vou estar aí sexta-feira tomando café com o senhor. Aldo, primeiro eu queria saber o seguinte, para surpresa minha, Deus já sabia, mas tinha me esquecido, jornalista e também, digamos, essa formação tua, você chegou a exercer? Uma curiosidade aqui desse entrevistador. Chegou? Desde menino. Eu, na verdade, estudava Direito e fui trabalhar como jornalista, na verdade, para ser revisor. Quando cheguei à redação do jornal, a revisão começava às 20 horas, depois que a redação entregava todas as matérias. Mas um redator tinha saído antes e o editor perguntou se eu poderia reduzir uma matéria de 120 linhas para 60 linhas, que era o que cabia no jornal. Aí eu fiz a redação, reduzi de 120 para 60 linhas, ele deu uma olhada e disse, você não vai mais ser revisor, você já fica direto na redação. Porque eu tinha experiência de redigir os jornais do movimento estudantil. Você já trazia expertise disso? Já tínhamos jornais e eu era o redator e o editor dos jornais do movimento estudantil, do DCE e dos centros acadêmicos. E aí eu só abandonei o jornalismo quando a atividade política me atraiu e me desafiou. Mas eu cheguei a exercer aqui em São Paulo também o jornalismo e hoje eu faço comentário para a Rede Bandeirantes semanalmente como jornalista ou como comentarista convidado. Bacana. Aldo, você fala muito e eu vejo a respeito de comentários que o Brasil precisa ser desinterditado. E isso aí realmente reverbera muito, pelo menos dentro de onde eu gravito e as pessoas que eu converso, porque realmente eu até vi de um colunista que de repente você deve conhecer, mas eu me esqueço o nome no decorrer aqui do podcast para me lembrar, que você falando nesses termos, ele falou, o Brasil tem algumas obras, que ele falou muito da Ferrogrão, falou muito de alguns outros grandes empreendimentos, ele falou, tem obras que no Brasil, elas não são intermináveis, elas são incomeçáveis. É isso que nós estamos, o Brasil interditado passa por isso aí? Exatamente. Nós vamos ver aqui alguns casos. Por exemplo, Ferrogrão. Essa semana houve uma decisão, semana passada, do Supremo Tribunal Federal, depois de 5, 6 anos, de aceitar como constitucional uma lei de 2017 do presidente Temer, que foi a conversão de uma medida provisória de 2016, que desafetou uma fração de uma unidade de conservação, o Parque Nacional do Jamanchim, lá no sul do Pará, para que a Ferrogrão pudesse, no seu estágio final, passar dentro desse parque e chegar ao porto de Miritituba, lá no Rio Tapajós. Pois bem, foi uma medida provisória. Medida provisória convertida é lei, como outra lei qualquer.
Sim. E essa medida provisória retirava de um parque de 800 mil hectares uma fração de 800 hectares, ou seja, menos de 1%. E apresentava uma compensação para outras áreas dessa área que ia ser desafetada. E não ia desmatar tudo, era só para a ferrovia passar dentro Sim. do parque. Uma ação do Ministério Público, de uma ONG e de um partido no Congresso, por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, que provavelmente nem sabe onde fica a Ferrogrão, parou essa obra. Agora as pessoas ficaram animadas. Não. O que foi aprovado no Supremo foi apenas a constitucionalidade da lei que retirava essa fração do parque. O processo de licenciamento nem começou. A análise pelo Tribunal de Contas da União nem começou. Esqueça, isso pode demorar décadas. Enquanto isso, por exemplo, ali no Paraná, saindo lá de Maracaju, eu acho, ou de outra cidade do Mato Grosso do Sul, tem também outra promessa de ferrovia para integrar aquele corredor agroindustrial entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná, que são 2 estados com uma força agroindustrial importante. E essa ferrovia ligaria o Mato Grosso do Sul ao Paraná até o Porto de Paranaguá. Esqueça o licenciamento. Tem outra que ligaria o Centro-Oeste, passando pelo Tocantins, pelo interior da Bahia, até um porto no sul da Bahia, também parada. Esqueça. Um pedaço da BR-101, lá em Santa Catarina, parada. A hidrovia do Tapajós, que tinha um decreto autorizando a remoção lá das áreas interditadas da hidrovia, também agora um decreto que autorizava foi revogado pelo presidente Lula. Ou seja, o país, de fato, como eu traço esse diagnóstico de forma assim, mais didática, é um país rico e interditado. Interditado institucionalmente, porque não é interditado por falta de capital ou de tecnologia. Verdade. É por falta de ação das instituições brasileiras, das corporações do país. Qualquer um para uma obra no Brasil, o Ministério Público para, o Supremo para, a FUNAI para, o IBAMA para, a ICMBio para, uma ONG para, um juiz de primeiro grau para. Então, quando eu faço o diagnóstico que o Brasil é um país interditado, o remédio já acompanha o diagnóstico. Qual é a solução? Desinterditar o Brasil. Aldo, eu faço um raciocínio muito, digamos, muito matuto lá do interior, que eu sou, digamos, pé vermelho de Maringá, que, para minha surpresa, ele conhece bem, conhece toda a região lá. Mas, eu faria um cálculo de padeiro, que é o seguinte: se nós pegarmos em termos territorial, o que mais grita com relação ao respeito ao meio ambiente são os europeus, sobretudo os franceses, enfim, o mundo inteiro, por uma questão, penso eu, de competitividade, que nós somos competitivos no agro. Em termos de território, nós, entre o agro, pecuária e o agro, 30%, e a agricultura, 10%, mais ou menos isso. Se fizermos um comparativo, pega você então, francês, pega a Europa e vamos ver quanto que vocês preservam. Porque a gritaria é muito grande. O agro nosso é considerado, digamos, malfeitor, e isso que você está colocando aí tem que ter mais lucidez e transparência. Por que que o agro ainda tem essa pecha de maldade? Porque essa narrativa obedece a um interesse comercial. Agendas, né? E ao interesse econômico. Por quê? Porque a agricultura brasileira tornou-se muito competitiva pela disponibilidade de 3 fatores essenciais. Primeiro é recursos naturais. Isso. A agricultura precisa de solo, de terra, precisa de água, mas precisa, acima de tudo, de clima. Porque terra você tem no deserto do Saara. Inclusive mais do que o Brasil. Mas não produz nada. Por quê? Porque não tem água. Não tem água. Mas água você tem no Canadá. Gelada, congelada, também não serve para a agricultura. Você precisa ter a terra, ter a água e ter o clima. O clima no Brasil favorece tanto a agricultura que você pode ter 3 safras por ano, porque a temperatura varia pouco. Você toma um banho, isso aí fui eu que vi no Rio Tapajós, eu entrei lá com os amigos para tomar um banho no Rio Tapajós. Eles lá de Santarém, aí disseram, Aldo, aqui, Alter do Chão, aqui a temperatura da água varia 2 graus por ano. Quando esquenta, 2 para cima. Quando esfria, 2 para baixo. Rapaz. Então você tem um clima favorável. Essa amplitude de 2. Exatamente. Então você tem a terra e a água disponíveis o ano inteiro. Você tem um segundo fator, conhecimento de agricultura tropical,
Quem diz isso é o Roberto Rodrigues, que tentou comprar, quando era jovem, uma terra lá no Cerrado, e o pai disse, meu filho, não compra ali, que terra no Cerrado, nem dado e nem herdado. Mas o conhecimento transformou o Cerrado na maior bacia de grãos e de proteína do planeta. Com 2, 3 safras por ano. Por quê? Porque o Brasil criou a maior empresa de pesquisa de agropecuária do mundo e de agropecuária tropical. Esse é o segundo fator. Qual é o terceiro fator? O fator humano, o agricultor. Não adianta você ter terra, ter água, ter conhecimento se você não tem o agricultor. Verdade. E é um recurso humano que você não contrata por concurso. Não adianta você fazer um concurso para criar vaca em Rondônia e não vai chegar aqui um menino do Morumbi e dizer para o pai e para a mãe, estou indo para Rondônia criar vaca. Não. Isso aí precisa de vocação. Você precisa recolher, porque é que o agricultor não considera a atividade dele um meio de vida. O meio de vida é um emprego público, é um emprego urbano. Aquilo ali é mais do que um meio de vida, aquilo ali é a vida dele. O agricultor considera aquilo a vida dele, um jeito de viver no mundo e de ganhar a vida que é a agricultura. Agora você olha para o agricultor europeu, ele é, Paulo, um servidor público. Subsidiado? Totalmente. Ele ganha do tesouro francês para criar vaca, ovelha, produzir queijo, vinho, uva. Perfeito. Ele não é um agricultor de mercado. O holandês também não. E o americano também não. Então, independentemente do mercado, ele vai sobreviver por causa do tesouro, por causa do dinheiro público. Não é uma atividade de mercado, é uma atividade paraestatal. É uma atividade quase que de servidor público. Então, eles precisam conter a competitividade da agricultura brasileira. Porque eu ouvi isso do embaixador chinês. Vocês conseguem colocar a soja de vocês na China pela metade do custo chinês. Não tem do custo, então não tem como competir. Como é que eles enfrentam isso? Para nivelar a disputa de mercado, criando como se fosse tarifas ambientais, tarifas na área de fiscalização fitossanitária. Eles vão criando essas barreiras fitossanitárias, barreiras ambientais, para poder nivelar alguma competição com a nossa agricultura. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Se a gente não está interessado em meio ambiente, eu conheço a Europa toda, eles não têm reserva legal, eles não têm mata ciliar, eles plantam em qualquer lugar. Você desce no aeroporto da Suíça, eu ia muito lá na época da Copa do Mundo, nas reuniões com a FIFA, na pista do aeroporto já tem um monte de ovelhinha, vaquinhas. Você olha na beira dos rios da Suíça, da França, da Alemanha, tudo ali é pastagem, ou é parreira, ou estão plantando uva, couve-flor, beterraba. Vale Douro e terra, tudo na beira. Tudo. Eu perguntei uma vez para um presidente da Federação Portuguesa se eles plantavam na margem do rio. Ele olhou para mim com algum espanto. Vê só o que é que ele compreendeu. E o que ele compreendeu, ele demonstrou com uma pergunta que me fez. Disse, vocês já estão plantando dentro dos rios? Ele pensou que nós estávamos além. Exatamente, porque na beira do rio nós plantamos há muito tempo. Então, a explicação que eu tenho é exatamente como reduzir a competitividade da nossa agricultura. Isso tudo está num documento que eu divulguei na época que fui relator do Código Florestal dos agricultores americanos, um documento muito bem feito, muito bem estruturado, que em inglês é Farms Here, Forest There, fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas lá no Brasil. Isso, vocês preservem nós aqui. Exatamente. O sonho do americano é que todas as fazendas do mundo estejam lá e todas as florestas do mundo fiquem no Brasil, tá certo? Esse é o sonho. O desejo deles é esse, né? Então, é isso que nós enfrentamos com eles aqui, financiando organizações não governamentais que trabalham para produzir essas narrativas, recrutam a peso de ouro jornalistas competentes, gente preparada, acadêmicos, todos eles assalariados, mentes brilhantes alugadas aos interesses internacionais contra a agricultura brasileira. É uma luta desigual, né? Porque o agricultor fica lá cuidando da vida dele, cuidando da roça, da vaca, do milho, da praga, do preço, do custo, tudo isso. Ele é absorvido e consumido por isso, né?
As ONGs não, são financiadas para cuidar só de associar a nossa agricultura a uma narrativa negativa. Perfeito, Aldo. Ainda nesse caminho, aí, nesse roteiro, digamos, o agro brasileiro, que representa aí basicamente quase um terço, acho que um terço praticamente do nosso PIB, das nossas riquezas, e, no entanto, é o que nós vamos entrar daqui a pouco, o Brasil é personalíssimo, as pessoas votam em pessoas e não em projetos. Como é que pode? Aí é uma questão, além de econômica, tem a questão de segurança, digamos, estratégica, dependendo praticamente de 80 e pouco, 90% dos insumos. Aldo, isso aí, o agro campeão mundial que alimenta o mundo, isso aí não pode permanecer. Nós não temos ureia, fosfato, potássio. Eu sei que também isso aí é um grande gargalo que você debate muito bem. Qual que é a tua opinião sobre essa questão? Por que não tem, ou tem parcial, que nós podíamos, pelo menos parte, sermos sustentáveis, autossustentáveis? Nós somos muito vulneráveis na cadeia de insumos. Isso. Nós não produzimos os insumos necessários. Quando teve a crise da pandemia, o presidente da época, o Bolsonaro, teve que sair daqui correndo para ir para a Rússia para garantir o suprimento de potássio que chegava no porto de Paranaguá. Isso. E a Rússia garantiu. Sabe para onde é que ele mandou a ministra da Agricultura dele, a Tereza Cristina? Você sabe? Eu me lembro vagamente. Para o Irã. Para o Irã. Mandou para o Irã. Ela botou lá o chale, isso, botou para pedir o quê? Ureia, que nós também não tínhamos. E vender o milho, o nosso milho para o Irã e comprar a ureia deles. Então, a geopolítica teve que trabalhar, apesar das desconfianças desses setores aqui, da Rússia, do Putin, do Irã, mas foram eles que garantiram a ureia e o potássio. E a nossa produção. Exatamente, e garantiram mais, porque quando os Estados Unidos, a Irlanda e os países europeus quiseram que o Conselho de Segurança da ONU votasse uma resolução para considerar a questão ambiental como uma questão de segurança internacional, e o próximo passo seria considerar a Amazônia uma questão de segurança internacional. Eu me lembro desse debate que você discutiu. Quem vetou? A Rússia. E o Bolsonaro agradeceu pessoalmente ao Putin esse veto. Essa direita brasileira, que sai arrastando a bandeira dos Estados Unidos por onde anda, que acha que a nossa salvação está lá no Capitólio, está lá no Pentágono, está lá na Casa Branca, faz de conta que não aconteceu esse episódio. Mas foram os russos que garantiram o veto a essa resolução. Tanto que o presidente Bolsonaro, quando visitou a Rússia, levou, sabe quais ministros? O da Defesa e o das Relações Exteriores. E houve esse encontro 2-2 do ministro da Defesa do Brasil com o ministro da Defesa da Rússia e do ministro das Relações Exteriores com o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Então, esse americanismo, nós não temos nada contra os Estados Unidos. Sim. É um país com o qual o Brasil deve manter relações próximas, cordiais, de cooperação. Agora, achar que eles são os salvadores do Brasil, que você vai no dia 7 de setembro carregando uma bandeira americana como se isso... Não, isso é um vexame, isso é uma tragédia. O Brasil precisa ter política externa independente. O Brasil não tem escolhas. No conflito internacional, o Brasil tem um lado, o lado do Brasil e de mais ninguém. Nós não fabricamos conflitos no mundo, nós somos parte, quando convidados ou convocados, da solução dos conflitos. Nós somos interessados na solução do problema, não queremos ser parte de problema nenhum. Essa é que deve ser a nossa posição. E nesse caso, voltando aí à sua pergunta dos insumos, o Brasil é muito vulnerável, mas o Brasil tem potássio, mas muito potássio em Sergipe, tem potássio lá em Altazes, no Amazonas, às margens do Rio Madeira, com uma logística muito favorável, porque você tem o rio, você tem a hidrovia, aí você tem o fosfato lá na Reserva Nacional de Cobre, na fronteira do Amapá com o Pará, 43 mil quilômetros quadrados de uma reserva nacional que chama RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados. O presidente Michel Temer tentou tirar um pedacinho onde estava o potássio por causa da agricultura. Houve um levante das ONGs internacionais e o governo brasileiro recuou. Um Twitter da Gisele Bündchen,
campanha do Greenpeace. Do Leonardo DiCaprio. Exatamente, e nós recuamos. E está lá o nosso potássio. Nós temos fosfato também, lá em Santa Quitéria, no estado do Ceará. Uma mina que há décadas nós tentamos licenciar, que é o fosfato misturado com urânio. Duas coisas valiosíssimas. Não conseguimos licenciar. Então o Brasil tem tudo tem petróleo, tem gás. O Brasil pode fabricar ureia também. Sabe onde estamos indo fabricar ureia? Empresários brasileiros, na Guiana. Na Guiana. Eu vou visitar o convite de alguns amigos que... Pronto, eu era secretário de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo em 2024 e um grupo de empresários liga e diz, olha, pode marcar uma audiência com o embaixador da Guiana, em Brasília? Eu digo, posso, mas o que é que vocês querem na Guiana? Não, queremos fabricar fertilizantes. Eu digo, por que não fabrica no Brasil? Sabe o que eles responderam? Se o senhor nos der a facilidade de financiamento da Guiana, se o senhor nos der o preço do petróleo, a licença ambiental da Guiana, a carga tributária da Guiana, aí nós vamos fazer no Brasil. Se não tiver, nós vamos para a Guiana, com a logística já toda pronta, organizada, porque o Brasil é um país que interdita a sua atividade econômica. Essa é que é a verdade. A presidente da Petrobras, a diretora de perfuração da Petrobras, disse recentemente, a propósito daquela tentativa de licenciar um poço experimental lá no Amapá. A declaração dela foi isso. Qual é a empresa do mundo que está disposta a gastar R$1 bilhão num processo de licenciamento? R$1 bilhão de reais. Claro, por quê? Porque os órgãos ambientais, eles agem por etapa. Primeiro não licencia, aí é uma luta, você entra na justiça, você faz todos os pareceres. Quando eles licenciam, eles impõem as chamadas condicionantes. Lá no Amapá, o poço de petróleo foi liberado com 39 condicionantes. Vá ver as condicionantes impossíveis de serem cumpridas. A Petrobras diz que já gastou R$1 bilhão. O governador do Amapá disse, olha, eles exigiram da Petrobras 2 hospitais de fauna, de peixe. Um de 200 milhões, outro de 50 milhões. Num estado que não tem nem maternidade para as índias, que tem que parir dentro do mato, de cócoras. Você vai fazer um hospital de fauna e mobilizar os helicópteros para ir até lá onde seria o poço experimental, para ver quanto tempo levariam. Mas isso aconteceu também no Paraná, o governador Ratinho me falou. Tinha que fazer um desassoreamento ali do Porto de Paranaguá. O IBAMA diz, não, tem que fazer um hospital de fauna. Ele fez o hospital, disse, Aldo, está lá um elefante branco. Por quê? Porque é o seguinte, até hoje o hospital não atendeu nenhuma piaba, nem um lambari. Então isso é uma coisa completamente inaceitável. Os órgãos ambientais no Brasil tutelam o governo e não são os órgãos ambientais do Brasil, são os órgãos ambientais controlados por essas organizações não governamentais, porque elas controlam de dentro e há muito tempo. Realmente essas amarras aí é o que ele utiliza, que não podia ser mais cirúrgico, que o Brasil não é um país que precisa de milagres, é um país que precisa ser desinterditado, apenas isso. Dá um recadinho aqui para que vocês possam nos acompanhar aí pelo Instagram e também se inscrever no nosso canal do YouTube, que lá você vê esse bate-papo aqui, todos os outros na íntegra. E aqui no Instagram você acompanha esse papo através dos cortes. Voltando aqui, retomada dessa conversa aqui, estou conversando com o ex-ministro, um dos homens públicos mais longevos e com ideias realmente que poderia mudar o patamar do Brasil na questão de desenvolvimento, pré-candidato a presidente da República, Aldo Rebelo. Aldo, nós estamos falando a respeito, digamos, e a solução para isso aí? Por exemplo, eu penso que o Brasil, você acredita que esse ano nós podemos mudar de patamar em termos de projetos, porque está, digamos, polarizado e o Brasil, o eleitor ainda, digamos, é por pessoas, é personalismo, não é projetos. Esse que é a grande angústia, eu enquanto cidadão e eleitor. Qual que é a tua visão agora para essas eleições próximas? Desinterditar o Brasil. Qual é o caminho? Quais as medidas que devem ser adotadas para o Brasil voltar a crescer, libertar as amarras das corporações que tutelam o país? Lá de fora que controlam internamente. Exatamente. Não. Primeira medida, na minha opinião, no primeiro dia do governo, o presidente da República, que vier a ser eleito, se não quiser ser um presidente ornamental,
se não quiser ser um fantoche do sistema aí, isso, né? Ele tem que tomar providências. A primeira delas é eu chamo de emendão. Por que chamo de emendão? Porque é um conjunto de emendas à Constituição, revogando artigos, reformando artigos, modificando a redação de artigos, parágrafos e incisos que permitam o Supremo interferir na atribuição dos demais poderes. O Supremo tem que voltar a ser uma corte constitucional. Tudo o que autoriza o Supremo a promover intervenção nos outros poderes tem que ser revogado. Tudo que autoriza o Supremo a parar o país tem que ser revogado. Você tem que fazer essa reforma da Constituição em torno de uma emenda única, porque se for emenda por emenda, nem os nossos netos vão testemunhar essas mudanças. Uma única emenda, concentrando todas as mudanças, você apresenta no primeiro dia. Segundo, você cria uma autoridade única de licenciamento ambiental. Acabar com essa retalho de coisas. Ah, não, você acaba. Autoridade única. IBAMA vai opinar? Vai. Ministério Público pode opinar. FUNAI pode opinar. Juiz de primeiro grau pode opinar. Agora, uma autoridade única vai decidir... monocraticamente. Com prazo para decidir. Isso. 24 meses o decurso de prazo. O que é o decurso de prazo? Não decidiu, está decidido. Ou seja, sem isso você não vai governar o país. Então você cria a autoridade única de licenciamento. Depois da obra licenciada, ela só pode ser submetida a algum tipo de ação judicial depois de concluída, para impedir que no meio da obra, uma ação do Ministério Público para a obra. Para a obra. E ninguém sabe quando recomeça. Tá e aumenta o custo. Aí, né, não, e além de aumentar o custo, porque a empresa contratada não sabe se demite, se espera. Isso. Então não pode ter ação judicial. Ah, mas isso é arbitrário? Não, arbitrário é o que está acontecendo hoje. Terceira medida, impedir a FUNAI de demarcar terra indígena. A FUNAI vai fazer o parecer. Você cria uma outra autoridade com via rápida para decidir, para não desestabilizar o campo no Brasil. Se a FUNAI passar na porta de uma fazenda, um fiscal da FUNAI ou um servidor da FUNAI, aquilo não vale mais nada. Porque as pessoas vão dizer, não, isso aí já vai virar terra indígena. Então tem que tirar esse poder da FUNAI. Quarto, tem que tirar do ICMBio e do IBAMA o poder de criar unidade de conservação por decreto. Acaba isso. Vai ser uma outra autoridade. IBAMA e ICMBio vão fazer pareceres sobre a criação de unidades de conservação. A decisão vai ser outra. Por quê? Porque hoje, se você for consultar o nível de abusos dessas corporações, é uma coisa absolutamente infernal. Do Rio Grande do Sul ao Amazonas, eu te dou aqui N exemplos de demarcação de terra indígena onde não tem índio, de criação de unidade de conservação onde você tem agricultura e pecuária. Lá no caso do Rio Grande do Sul, nas chamadas terras de altitude, ali na região de Vacaria, aquilo é fazenda há 500 anos. Verdade. Criada pelos espanhóis. Quando não era nem Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, aquilo era Espanha. Os jesuítas espanhóis foram lá e criaram as suas fazendas, que eles criaram fazendas. Há 500 anos, agora querem demarcar aquela região das Missões, na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, querem criar uma unidade de conservação de, sei lá, 170, 180 mil hectares, quebrando as prefeiturinhas que dependem daquela atividade agropecuária para sobreviver, quebrando o comércio local. É uma gente completamente irresponsável. Essa gente tem que ser contida. Concordo. Contida. Não tem outra solução. Não. Senão não vai. Não tenho nada contra o Greenpeace distribuir seus panfletos aqui na Avenida Paulista. Agora, mandar no país, como tem mandado, de forma abusiva, e muitas vezes apoiados por instituições do Estado brasileiro, um juiz de primeiro grau que dá uma sentença, um promotor. Eu dizia isso na época do Código Florestal. Eu dizia o seguinte: o Ministério Público é o braço jurídico das ONGs. Se um agricultor precisar de um advogado, ele tem que pagar. Se uma ONG precisa de um advogado, ele vai no Ministério Público e sai de lá com uma decisão. Não, isso não pode acontecer. Você não pode ter um garoto que terminou uma universidade, um curso de direito, faz um concurso para ser promotor. Ele acha que passou num concurso para ser militante do Greenpeace, para ser ambientalista. Não, ele passou no concurso para ser servidor do Estado brasileiro e com a obrigação de defender também a produção de alimentos, de proteger o agricultor.
Ele não é militante de ONG, ele não é empregado de ONG. Tá certo? Ele tem que proteger também quem produz alimento no país, que é uma função nobre. Poxa, Mas essencial. O único tipo humano capaz de garantir segurança alimentar, Paulo, é o agricultor. Você precisa, num país de advogados, precisa, de médicos, precisa, de engenheiros, precisa, de militares, precisa, de policiais, precisa, de comerciantes, precisa, de enfermeiros, precisa, de fisioterapeuta, precisa, mecânico, precisa de tudo isso. Agora, nenhum deles produz comida, tá certo? Todos eles dependem Só tem um tipo humano que... E o Brasil hostiliza essa gente, persegue o Estado brasileiro, a mídia brasileira hostiliza essas pessoas, que o mundo protege. Eu ia no Vietnã e notava lá na hora do almoço que as pessoas faziam um minuto assim, em silêncio, de reflexão. E eu ficava curioso, os americanos fazem uma prece, os vietnamitas ficavam em silêncio. E eu um dia perguntei, por que esse silêncio? Por que vocês fazem esse silêncio na hora das refeições? Em reconhecimento aos nossos produtores de arroz. Eles que garantiram que nós sobrevivêssemos durante a guerra. O agricultor francês coloca lá na prateleira, esse produto aqui é de um agricultor francês, ou de um agricultor inglês ou holandês. Aqui você financia ONGs, vigaristas, verdade, com muito dinheiro, para difamar a nossa agricultura, difamar. Não, essa gente precisa ser contida, nós não podemos aceitar. Isso mostra uma crise moral da nossa sociedade. Muito. Uma crise moral. Sociedade que não protege quem produz comida e não reconhece, não agradece, é uma sociedade moralmente degradada. Essa é que é a verdade. E faz homenagem a trapaceiros que vivem uma vida de nababos em São Paulo, em Barcelona, em Paris, no Rio de Janeiro, dizendo que protege o meio ambiente e os indígenas. Paulo. Bancando ONGzinhas por aqui para fazer palestra no centro cívico. Eu visito as populações indígenas. Eu não conheço os indígenas de filme de faroeste, não. Eu conheço de lá. Visito os chavantes, durmo nas aldeias, visito os Yanomamis. Você sabe onde é que estão as maiores taxas de analfabetismo do Brasil? Entre os indígenas. As maiores taxas de doenças infecciosas entre os indígenas. As maiores taxas de analfabetismo entre os indígenas. Preservar o que nesse status quo aí, Aldo? Todos subnutridos. E essas ONGs dizendo que protegem, não protegem nada. Vamos ver lá os Yanomamis, essa crise humanitária, vivendo dentro de 96, 97 mil quilômetros quadrados, numa área maior do que Santa Catarina. Numa situação difícil. O IBGE acaba de divulgar a lista das cidades com maior índice de analfabetismo do Brasil. A cidade que tem o maior índice de analfabetismo no Brasil é a cidade ou o município que tem o maior índice de população indígena, 90% ou mais. O Iramutã, que eu conheço, lá em Roraima. O prefeito é índio, o vereador é índio, o secretário é índio, todo mundo é índio, vivendo lá. Mas você conhece, né, Aldo, não de um congresso em Barcelona, não, ar-condicionado? Porque eu fui lá e trouxe a prefeita Floraci, que era uma moça do PT, aliás. Eu trouxe a Floraci para encontrar com o presidente Lula, porque a FUNAI queria extinguir o município de Iramutã. E eu trouxe ela para dizer ao presidente que o avô dela nasceu ali, que ela não era invasora de nada. Rapaz. Trouxe a prefeita para falar com o presidente Lula, porque a FUNAI queria extinguir o município, como queria extinguir também Pacaraima, como queria extinguir... Roraima eu conheço lá. Isso, lá na fronteira com a Venezuela. Essa gente não vale nada, essa gente é imprestável, essa gente é moralmente degenerada, porque essa gente não trabalha com a verdade, essa gente trabalha com manipulação e fica aí pelo meio do mundo. Você chega em Barcelona... Está lá na rua, um grupo distribuindo panfletos para proteger os índios, para ganhar dinheiro. Esse Fundo Amazônia com bilhões e bilhões, para quê? Para financiar ONGs. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, eu era do Conselho de Administração do BNDES, e perguntei, cadê o relatório dos projetos aprovados com esse dinheiro do Fundo Amazônia? O diretor disse, não, daqui não avaliamos projeto nenhum. Pega o dinheiro. O dinheiro só fica aqui. Quem avalia o projeto é um comitê de ONG com a Embaixada da Noruega
Eu disse, porque eu estranho que um fundo desse não tem um centavo para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos 3 grandes laboratórios, não, institutos de pesquisa. O mais antigo do Brasil, que é o Instituto Emílio Gueldi, tem 150 anos. Cadê o dinheiro para o Emílio Gueldi? Cadê o dinheiro para o INPE, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus? Cadê o dinheiro para o Mamirauá? Não tem dinheiro. Cadê o dinheiro para as universidades da Amazônia? Cadê o dinheiro para os institutos de pesquisa, para os fundos de amparo e pesquisa da Amazônia? Ah, que é isso? Não, isso não. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Ou acaba com isso, ou devolve o seu dinheiro. Não. Noruega, pega o teu dinheiro de volta. Tá certo? Para financiar a ONG, nós não precisamos e não queremos. Perfeito, é uma colocação que eu não posso deixar de acompanhar, Aldo, porque realmente isso é uma situação que não tem cabimento. Aldo, mas mudando um pouco aqui a questão, você falou que o fator recursos para os ministérios, você, como já foi ministro da Ciência e Tecnologia, fazendo uma breve análise, é o seguinte, se não me engano, nós temos uma dívida aí próxima de 80 ou acima do PIB, que vai bater a casa dos 11 trilhões. E pouco mais de 40% disso, digamos, está atrelada à Selic. Então, num cálculo, digamos, mais ou menos aqui, pelo que eu vi, nós pagamos aí de juros, sem contar os outros 60% da dívida, nós pagamos aí 2 bilhões por dia de juro, ou seja, pagamos quase 80 bilhões de reais do custo da dívida, de 40% da dívida, por mês. O orçamento da ciência e tecnologia no Brasil é 1/3 disso. Vai funcionar esse negócio? Não vai funcionar. Não esqueça. Um mês, mais do que 3 vezes o orçamento do ano de ciência e tecnologia, que é uma área fundamental, que nem você falou. Paulo, o Brasil está quebrado. A ideia de que o Brasil vai quebrar em 2027, esqueça. Nós já quebramos. A crise do Irã antecipou a quebradeira do Brasil. Todos os ministérios contingenciaram os seus orçamentos. Eu fui ministro de 4 pastas, eu sei o que é isso. Quando você contingencia é porque você tem um orçamento e não tem receita. Você não pode apresentar o empenho de uma despesa porque você não tem dinheiro. Não tem como pagar. Pois é. Então o Brasil, a não ser o dinheiro de pagamento dos juros da dívida, esse é sagrado. Como é que você enfrenta essa situação? Você enfrenta essa situação se você remover o que trava as 3 fronteiras que podem tornar o Brasil um país viável, que é a fronteira da agropecuária e agroindústria, a fronteira mineral, com esses minerais nobres e essas terras raras, e a fronteira de energia. Você tem um planejamento da Eletrobras, que eu botei no meu livro lá sobre a Amazônia, de dobrar a geração de energia hidrelétrica com mais 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia, todas travadas, todas proibidas. Eu conheço e tenho amizade com muitos economistas competentes. Sim. O que eles me dizem, Aldo? O Brasil pode constituir um fundo soberano de terras raras. O Brasil pode constituir e emitir títulos amparados em terras raras, lastreados em terras raras. O Brasil pode antecipar royalties de terras raras. O Brasil vai explorar terras raras no futuro, mas ele pode antecipar. Os Estados Unidos pagaram agora a única mina de terra rara licenciada no Brasil, que é essa mina de Goiás. Eles pagaram 14 bilhões de reais, 2 bilhões e meio de dólares. Isso é o preço de qualquer grande empresa brasileira na Bolsa de Valores. Sim. Agora, qual é o problema? As terras raras precisam estar disponíveis. Precisam pertencer ao país. Hoje elas estão interditadas pelas ONGs, pelo Ministério Público. Sim. Então ninguém vai colocar um dinheiro, um centavo aqui em terras raras, porque elas não estão disponíveis, elas estão interditadas. Se você liberar a fronteira mineral com responsabilidade ambiental e social, mas liberar, nós podemos ter 200 minas de terras raras no Brasil. Se você for a Roraima e pedir para alguém lá que quer comprar um pedaço de terra onde não tenha terras raras, a pessoa vai dizer, doutor, aqui é difícil de encontrar. Terra rara em tudo quanto é lugar. Claro que é. Eu conversei recentemente com 3 geólogos da Universidade Federal de Roraima que estão estudando lá e procurando o caminho para essas terras raras lá no município de Caracaraí. Isso todo mundo sabe que tem lá. Agora, a USP, que é a nossa principal universidade do Brasil, faz um parecer dizendo que se explorar vai ameaçar as populações indígenas. Aí você vê o que é a tragédia, né? Sabe quem está ajudando? A Universidade Chinesa.
ou seja, as nossas universidades... É porque ela é a maior produtora hoje das áreas. Exatamente, as nossas universidades estão submetidas a essas ONGs, a nossa geologia. Isso é uma vergonha, isso é um vexame. O petróleo, que eu já vi você fazer comentário, petróleo no Amapá, não é nem até Terra Rara, que isso é uma discussão... No Amapá, essa semana passada, a mídia internacional tratou a Guiana como o mais novo petroestado do mundo. Isso. País que tem sua economia lastreada no petróleo. Por quê? Porque o petróleo estava a $70 o barril. Passou de 100. A Guiana, eu acompanho isso. Dia a dia, a Guiana extrai por dia 920 mil barris em 3 unidades lá de exploração. 920 mil barris. 920 mil barris a $100, vamos arredondar para 100, para baixo. 92 milhões dia. 33 bilhões ano. 150 e tantos bilhões de reais se converter em reais. Só que no Amapá nós temos muito mais petróleo do que na Guiana. Tem mais do que na Guiana? Muito mais. O Amapá é tratado como a futura Dubai da América do Sul. Eu vi isso. Eu creio que eu vi isso aí. A mídia trata o Dubai, o Amapá, como um estado que pode ser mais rico do que São Paulo. Por quê? Porque se o Amapá, como tem possibilidade de extrair 1 milhão de barris por dia, são 100 milhões de dólares. São 36 bilhões e meio por ano. São 180, 190 bilhões de reais. Isso cobre o orçamento de muitos ministérios no Brasil. E se você conseguir essas receitas, Paulo, quais são isso os meus amigos economistas que dizem. Se você abrir a fronteira mineral, a fronteira de energia e a fronteira da agropecuária, o Brasil vai crescer no mínimo a taxas de 4% ao ano, o PIB. Se o Brasil começar a crescer a taxas de 4%, a relação dívida-PIB vai embicar para baixo. E a taxa de juros vai embicar imediatamente, porque o país vai ter lastro para se financiar. Não vai precisar se financiar recorrendo a credores privados. Que cobra cada vez mais caro porque você não tem lastro. Então é o seguinte, isso seria um novo milagre brasileiro. O mundo viria correndo para investir no Brasil em todas essas fronteiras. Eu fui aos Estados Unidos, era ministro da Defesa, da Ciência e Tecnologia, e foi com a presidente Dilma. Já na fase final do governo dela, o governo em crise, já em declínio, o processo de impeachment perto de ser aberto, e a forma como ela foi recebida nos Estados Unidos. Primeiro pelo presidente Obama, que hospedou a delegação dela lá numa casa de protocolo, foi recebê-la na porta, nos jardins da Casa Branca, fez um tour com ela mostrando onde era que os ex-presidentes gostavam de passear, de ficar, de ler, quem plantou a árvore, ofereceu um jantar à noite a ela na Casa Branca. Depois, no outro dia, teve uma reunião de trabalho demoradíssima. Depois teve uma entrevista coletiva. E aí teve uma reunião com os investidores, todos os magnatas do petróleo, da área de alta tecnologia, o presidente do Google, o presidente dessa Meta, que na época era o Zuckerberg. Estavam todos lá. E eu pensei, mas a presidente já está enfraquecida. Eu disse, não estão aqui por causa da presidente, estão aqui por causa do Brasil. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil que é um destino. Eu era ministro da Ciência e Tecnologia, fui lá nos Estados Unidos fazer um encontro 2 a 2, né? Do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O secretário de Ciência e Tecnologia reuniu os 70 maiores institutos para discutir cooperação com o Brasil na área de energia. Em 2015, a primeira-ministra Angela Merkel trouxe aqui uma delegação, 11 ou 12 ou 13 ministros. Lembro disso. E uma grande delegação da área de Ciência e Tecnologia. Eu ofereci, como alternativa de agenda, que eles viessem conhecer esse centro de energia e materiais aqui do professor Cerqueira Leite, em Campinas, que tem um laboratório de aceleração de partículas, que é um dos 5 melhores do mundo. Ofereci conhecer lá o Centro de Tecnologia Aeronáutica e a Embraer. Eles quiseram ir para a Amazônia. E doaram lá uma torre de observação atmosférica, que chama Torre Alta, uma torre de 350 metros, que eu fui lá com eles inaugurar.
Subi até 100 metros. Depois ficou alto demais. Aí o seguinte, essa semana me mandaram uma entrevista minha de 2015 na Câmara dos Deputados, comentando essa visita. E o que eu digo na entrevista, que eu nem lembrava. Os alemães vieram ao Brasil discutir terras raras. Isso nós estamos falando. Em 2015, isso há 11 anos, atrás, mais de uma década, 11 vieram aqui discutir terras raras. E na entrevista eu digo, e a presidente Dilma perguntou, Aldo, onde estão essas terras raras? E na entrevista eu disse, a presidente Dilma, essas terras raras estão debaixo das terras indígenas, para daqui a pouco eles virem buscar. Eles colocaram as terras raras debaixo das terras indígenas. Isso eu digo na entrevista. Os alemães já estavam querendo discutir terras raras. É que depois eu saí logo do governo, mas o Brasil poderia ter feito um grande esquema de cooperação. Com certeza. Com a Alemanha, que é um país que tem cooperação na área de tecnologia com o Brasil desde 1866. Você sabe quando é que a Siemens chegou ao Brasil, Paulo? Não tenho ideia. A Siemens chegou ao Brasil em 1866, trazida pelo Dom Pedro II, que era meio alemão, né? Que a mãe era alemã. Sim, e era um homem visionário. Visionário. Né? Ele trouxe a Siemens para instalar os telégrafos no Brasil. A BASF chegou no Brasil no fim do século XIX. Então, o seguinte, a cooperação com o Brasil, o Dom Pedro II se hospedava na casa da família Krupp. Isso. Ele era fluente em alemão, porque a mãe era alemã. Austríaca, né? Mas alemã, de língua alemã. Então, o Brasil poderia ter feito uma empresa binacional, ou tripartite, como fez o Geisel na área de petroquímica. Tá certo? Um terço de capital privado, um terço de capital estrangeiro e um terço de capital estatal. Poderia ter feito um grande centro de pesquisa de terras raras com a tecnologia, o conhecimento alemão. Tudo isso nós já poderíamos ter feito, mas deixamos o tempo passar. Hoje a China tem tecnologia de terras raras. E o monopólio praticamente. E o Brasil tem as terras raras. O século XXI será o século das terras raras. E o Brasil é o país das terras raras. Poderemos ter, portanto, o século do Brasil, se o Brasil tiver cabeça e capacidade de reunir cooperação internacional com todo mundo. Vamos cooperar com os Estados Unidos, com a China, com a Alemanha, com quem quiser. Claro. Desde que o interesse nacional esteja no denominador comum. E tiver desinterditado, Aldo, porque a riqueza que está aí premente aí já há décadas e não se consegue se explorar, que é fazer uma hidrovia, fazer uma ferrovia, explorar o petróleo, será que vai acontecer de a gente, digamos, conseguir explorar as terras raras? Se você não tomar as medidas que eu propus, que sejam no adotadas no primeiro dia de governo, e antecipo, mas o Congresso aprova, tenho absoluta certeza que aprovará. Desde que tenha um presidente da República que reúna poder, porque o poder é concedido por uma norma. O poder do presidente, do deputado, do senador, do governador é concedido pela Constituição. A autoridade é concedida pela biografia, pelo comportamento, tá certo? É outra coisa. Histórico da pessoa, né? Você precisa ter o poder, porque hoje o poder tem, mas nunca no Brasil, como hoje, a autoridade esteve tão distante do poder. Um ministro do Supremo, um presidente da República, pode andar num aeroporto, pode circular num restaurante ou na rua. Por quê? Porque tem o poder, mas não tem mais autoridade. O presidente precisa ter poder e autoridade, ter uma biografia limpa. Paulo, eu fui ministro de 4 pastas, fui presidente da Câmara, fui secretário da Casa Civil aqui em São Paulo, fui vereador em São Paulo, fui secretário municipal. Administrei bilhões de reais nos orçamentos desses ministérios. Nunca tive uma conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas. Nenhuma conta rejeitada. Isso aí é... Nunca tive uma ação do patrimônio. Nunca tive uma ação do Ministério Público. Não tenho e nem tive nenhuma ação no Supremo. Isso deveria ser uma obrigação, uma obviedade, mas no Brasil de hoje, no Brasil do Banco Master, do INSS, do Petrolão, do Mensalão, sei lá do quê, infelizmente é uma coisa diferente no Brasil. Mas o Brasil precisa recuperar
a ordem no país, que o país vive um ambiente de desordem, e não é de desordem apenas social, é de desordem institucional. Tá certo, exatamente. O Brasil precisa recuperar a ordem. A liberdade é um bem muito importante, é um bem que deve ser protegido. Mas liberdade sem ordem é a tragédia. Você não organiza uma família sem ordem, uma empresa sem ordem. Você tem que combinar do micro ao macro, né? A liberdade com a ordem, com a disciplina, com o sentimento de hierarquia que no Brasil foi se perdendo. Então nós temos que recuperar tudo isso. Se você recuperar tudo isso, o Brasil pode conhecer um momento de desenvolvimento. Em 1831, por pressões internas, disputas, o Dom Pedro I renunciou. Abdicou na época, chamava abdicação. Foi embora para a Europa e deixou aqui uma criança de 5 anos como herdeiro, mas que não tinha condições de assumir o poder. Criou-se, então, um sistema que era a regência. Regência trina, que eram 3 regentes, e depois uma regência una, que era uma espécie de presidente do império, não era imperador. Agora, isso era uma anomalia. Por que era uma anomalia? Porque você passou a ter uma monarquia sem monarca e um império sem imperador. Isso não funciona, porque a natureza do regime monárquico é ter o centro de gravidade do poder, que é o imperador. Resultado disso, as disputas entre os caudilhos regionais chegou ao nível da guerra civil. Cada um queria a sua república, os gaúchos queriam uma, os pernambucanos queriam outra, os baianos queriam outra, o pessoal lá do norte queria outra, os maranhenses queriam outra, todo mundo queria. O São Paulo queria outra, Minas também queria. Então o país viveu um período de anarquia, de guerras civis simultâneas, até que o imperador conseguiu, depois da maioridade, foi amadurecendo. A última guerra civil foi a Praeira, lá em Pernambuco, em 1848, e ele chamou um estadista da época, que era o Marquês do Paraná, e disse: olha, eu quero o gabinete da conciliação. O que era o gabinete da conciliação? Ele dizia: eu quero que você una no mesmo governo os 2 partidos. Sim. Vocês foram responsáveis pela guerra civil. Agora tratem de governar o país. Um gabinete da conciliação. O país conheceu um período de paz, de desenvolvimento, construiu as ferrovias. O Brasil, Paulo, está precisando hoje de um governo de união nacional e de conciliação. União nacional e conciliação não é para revogar ou remover as disputas nem as diferenças, elas continuarão existindo. Agora que as diferenças vão ter que considerar, e as disputas, que acima das diferenças e das disputas, você tem o interesse comum, o interesse geral. Porque os problemas, Paulo, unem o Brasil. Aqui na Avenida Paulista é o lugar que mais se assalta celular no mundo, é na Avenida Paulista. O assaltante não pega, antes de pegar o celular, não pergunta para você em quem você votou. Não, ele rouba o teu celular independentemente do teu voto. Isso. Quando você chega num posto de gasolina, depois dessa guerra do Irã, não tem 2 bombas. A bomba da esquerda e a bomba... Não, o preço é o mesmo. Não. No mercado, você pega o carrinho de compra, o preço é o mesmo para todo mundo. Se os problemas unem o Brasil, por que a solução também não pode unir? Voltar a crescer... Interessa você perguntar para um trabalhador: o país é bom se desenvolver? É. O empresário também é. O investimento público e privado para ampliar a atividade econômica é bom, é importante. Reduzir as desigualdades, valorizando a educação, é bom. Valorizar a democracia, que é o respeito e a capacidade de convivência entre as pessoas, é bom. Então o país tem que recuperar essa capacidade. Não, vai ter muitas diferenças, disputas, divergências? Vai. Quando eu era presidente da Câmara, o PFL era um partido de oposição. Os líderes eram ACM Neto, Rodrigo Maia, Dr. Borhausen, que era o presidente. Eu conversava com eles. Eu digo: olha, a democracia diálogo precisa de diferenças, de disputa, de oposição. Agora, aqui tem coisas que não são do governo nem da oposição, são do Brasil. Vamos resolver o que for de interesse nacional. O Brasil precisa recuperar a capacidade de pensar no interesse comum. Aquilo que no passado se chamava de... era uma expressão... objetivos nacionais permanentes. Tá certo?
As famílias têm objetivos permanentes, as empresas também têm. O país precisa ter, não pode pensar só na conquista do poder, porque você ganhar uma eleição num país dividido, você ganha. Governar um país dividido, você não governa, tá certo? O coeficiente de atrito vai ser tão grande que a resultante é a paralisia. Você não consegue entregar, a paralisia, não consegue fazer nada. Nós estamos chegando ao final aqui, mas eu queria falar a respeito desse ano. Nós estamos no ano eleitoral. Antes de falar da questão da tua pré-candidatura, eu queria falar sobre o que você comentou a respeito do STF. É um momento interessante no sentido de que você vê no Senado algo que pode acontecer esse ano, ou seja, uma bancada que interfira nas questões do STF em 2027? Porque não basta a interferência pontual, processo de impeachment contra um ministro. Você tem que remover na norma constitucional tudo aquilo que permite ao STF se transformar num poder político como se tornou. O caso recente do doutor Messias. Eu vi a sabatina do doutor Messias. Ele demonstrou conhecimentos importantes, tem uma formação sólida. Eu também fiquei surpreso. Era um desconhecido, mas eu acompanhei também, eu fiquei surpreso. Estudou numa das mais tradicionais universidades do Brasil, a Faculdade de Direito do Recife, que é ao lado da de São Paulo, as duas primeiras do Brasil. Teve uma formação também com mestrado, doutorado. O que foi derrotado no Senado foi o doutor Messias político, foi um ministro político, porque o Supremo virou um tribunal político. E como tribunal político, ele vai ser julgado toda vez que o ministro foi indicado politicamente, e politicamente ele foi rejeitado. Então você tem que afastar para o bem do próprio Supremo essas atribuições políticas. Não tem porque o Supremo decidir sobre constitucionalidade de vaquejada. Não tem porque o Supremo se imiscuir em decidir sobre matéria tributária, como decidiu recentemente, matéria orçamentária. Tudo o Supremo tem que decidir. Isso expõe o Supremo a um escrutínio rigoroso. Se o Supremo quer ser um poder político, vai ser submetido às mesmas críticas do deputado, do senador, do ministro, de todo mundo. Não pode ser o varão de Plutarco da justiça e querendo exercer uma função política. Isso não funciona. Ele não pagou o custo, o ônus de vir para a rua pedir voto. Exatamente. Pelo menos o político, por mais que seja complicado hoje, mas ele pagou o preço. Pagou o preço e pode ser substituído. Isso. E pode ser criticado. Pode ser cassado, como foram vários. Inclusive, presidente da República, o presidente Collor, presidente Dilma, deputados como Roberto Jefferson, Zé Dirceu, quando eu era presidente da Câmara, inclusive, com esses processos que transcorreram lá na Câmara. O ministro Supremo, ou ele se resguarda na sua função de mediador da Constituição, ou ele vai ficar exposto a todo tipo de exposição que o político, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, o presidente e o ministro estão expostos. E isso não é uma coisa boa para o Brasil. Porque a regra do jogo é essa. É essa. Você decidiu politicamente, você está sujeito. Então, não tem nem que reclamar. Agora você quer ser vitalício, tá certo? Quer todo o bônus do cargo. E não quer ter... Não, isso não funciona. Isso não funciona. Pessoal, infelizmente, eu tenho a pauta aqui, que eu tinha mais umas 297 perguntas aqui, que eu vim preparado aqui para bater esse papo, porque para mim é um privilégio. Eu acompanho a trajetória do Aldo. Eu acredito que ele é uns dias mais velho do que eu. Eu estou com meus 54, mas ele tem uns dias a mais, eu creio. No entanto, eu tenho muitas outras coisas, só que infelizmente, como ele tem uma agenda complicada, ele está saindo daqui, ele falou, Azevedo, saindo daqui eu vou para a Jovem Pan, isso para outra entrevista, né? Então vai ficar para uma, quem sabe, próxima ocasião, porque agora que eu já fiz o primeiro contato, eu vou importuná-lo em outras vezes aqui, que agora nós estamos aqui em São Paulo todos os meses. Mas antes disso, o Aldo me presenteou com essa obra aqui, que com certeza eu vou digerir com muito sabor e depois já me comprometi a fazer uma resenha, vou falar no Blá aqui para vocês. Quinto movimento, proposta para uma construção inacabada. Gente, então fica a sugestão aqui também de leitura. E eu vou pedir, é claro, obviamente, para que ele possa fazer a dedicatória aqui para esse humilde Paulo Azevedo aqui. Aldo, tá aqui o livro, a obra e a caneta aqui para você. Se não pegar essa daí, que eu acho que estava meio tinta, se não tiver, tem essa daí. Esse livro aqui, Paulo, é uma espécie de uma biografia do Brasil, dos 4 movimentos.
primeiro movimento é a construção da base física do território, Sim. vai de 1500 a 1750, que é o ano do Tratado de Madrid, quando foram conformadas as fronteiras do Brasil. O segundo movimento é o da independência, de Vila Rica, do Tiradentes até o 7 de setembro. O terceiro movimento é a consolidação da independência, superação das guerras civis, das ameaças de separatismo, é o terceiro movimento. O quarto movimento é a construção da base material, da economia, da agricultura, da ciência, da tecnologia, das nossas instituições atuais, concentradas principalmente no período Vargas, mas passando pelo Juscelino e pelo governo militar. Aí, esse é o quarto movimento. O quinto movimento é o que nós precisamos fazer para retomar essa construção inacabada. Nós avançamos muito, nós construímos um belo patrimônio. Paulo, a Europa a cada 40 anos faz uma guerra para remarcar e redefinir as suas fronteiras. Um dia desse a Alemanha eram duas, hoje é uma. Verdade. A Iugoslávia era só uma, hoje são 5 ou 6. A Ucrânia e a Rússia estão em guerra para redefinir fronteiras. Nós definimos a nossa em 1750, com Portugal, e permanecemos até hoje com 16 mil quilômetros de fronteira. Isso é uma epopeia, isso é um feito na diplomacia internacional. A diplomacia internacional olha para a diplomacia portuguesa e para a diplomacia brasileira com muito respeito, porque isso não existe no mundo. Um continente único. Não existe. Jeito. Tem lá Israel e Palestina, em 60 quilômetros, guerra e mais guerra e não resolve. E não resolve. Chinês e hindus estão ali, exato, separados, com exércitos de um lado e do outro. Que é isso. Então o Brasil... Aí eu fiz essa biografia e apresento o caminho para o quinto movimento, na área da economia, da educação, da cultura, da ciência e tecnologia, do esporte e de outros domínios da nossa vida social. É esse que eu falo, que é o Aldo do privilégio de levar esse blá, porque, afinal de contas, isso é uma enciclopédia que eu vou incomodá-lo nas próximas edições anuais aí, Aldo, para a gente poder falar sobre esse assunto. Mas, já que você está falando de livros, eu quero fazer a propaganda de mais 2 que eu escrevi. Opa! Esse aqui foi em 2021, durante a pandemia. Aí depois eu escrevi um outro sobre a Amazônia. Amazônia, 500 anos de cobiça internacional. Eu fiquei lá 4 meses, a editora me pagou a viagem, eu atravessei a Transamazônica toda de carro para escrever esse livro. Amazônia, 500 anos de cobiça internacional, onde eu faço um histórico da cobiça internacional sobre a Amazônia e traço também os caminhos para o Brasil combinar desenvolvimento com proteção ambiental na Amazônia. E o terceiro livro foi o ano passado, mas saiu esse ano, que é uma biografia do Dom Pedro I, que chama Dom Pedro I, Caudilho do Brasil, onde eu presto uma homenagem ao que eu julgo ser a mais importante personalidade da nossa história, sem comparação. Sem comparação. Dom Pedro I. Ele nos entregou o que nós temos hoje, tá certo? Ele nos entregou um país unido. O legado dele é o Brasil. Esse é o Brasil, é um continente. Quando toda a América espanhola se fragmentou em repúblicas rivais, ele conseguiu manter o nosso território unido, impediu a fragmentação a todo custo. E tentaram muito. Tentaram muito. E nos entregou esse país maravilhoso e sempre foi um homem injustiçado. Pega uma biografia da vida privada dele, que de fato tem problemas. Humano. Era mau marido? Era. Era mulherengo? Muito acima da média, muito acima, tá certo? Engravidou até freira nos conventos, era o diabo esse homem. Bem, mas o que nos interessa é a vida pública dele. O legado que ele deixou. O legado dele, deixou um império, um continente que nós desfrutamos até hoje. Então é esse o Dom Pedro. Foi o subtítulo do livro é Dom Pedro I, Caudilho dos Caudilhos. Por que a América Espanhola se dividiu? Porque cada lugar tinha um caudilho que queria um país para si. Aqui no Brasil apareceram os caudilhos, tá certo? Mas o Dom Pedro disse, não, o único caudilho aqui sou eu, não tem mais nenhum. Não tem espaço para dois. Não tem. O Aldo, finaliza aí para mim falando a respeito do imbróglio da vossa candidatura, pré-candidatura, aliás, com o partido aí. Não poderia deixar de observar isso aqui, porque está na ordem do dia. Está na ordem do dia. Não é um problema importante para o país, tá certo? Mas eu creio que sim, porque a tua biografia, eu acredito que ela
ela pode não se impor no quesito, digamos, de querer algo diferente, mas pelo tamanho da tua trajetória. Mas é o seguinte, eu fui convidado a ser candidato a presidente pelo Democracia Cristã. Num primeiro momento refutei, não queria, mas depois de discutir com o presidente do partido, eu aceitei, organizamos o partido em alguns estados, iniciei a minha jornada como pré-candidato, discutindo e apresentando as minhas ideias. E aí, pelos jornais, eu soube que o presidente tinha convidado o ex-ministro Joaquim Barbosa para ser também candidato. E eu achei estranho, né? Porque quando você convida alguém, você estabelece algum compromisso. E aí eu respondi duramente, dizendo que não aceitava e que iria até a convenção do partido. Aí ele ameaçou com um processo de expulsão, isso tudo está judicializado. O ministro Joaquim Barbosa não se pronunciou sobre a pré-candidatura. Quando foi feita uma pesquisa com o nome dele, o desempenho também foi abaixo do sofrível. Ele deu 0 na espontânea e 2% na estimulada. No Datafolha, o meu desempenho é 1%. É pequeno? É. Mas eu não tenho função pública, eu não sou ministro, eu não tenho mandato, eu não tenho cargo público, não sou secretário, vereador, deputado, governador, nada. Eu sou um jornalista que aceitei esse desafio. E a minha expectativa era que, quando o debate realmente fosse tornado público, as minhas ideias teriam a capacidade de repercutir. Então, isso, o que é que vai ter como consequência? A judicialização. Eu não acredito que o ex-ministro Joaquim Barbosa leve essa candidatura adiante. Ele também foi convidado em 2018 pelo PSB e um mês depois desistiu. E eu vou continuar a minha jornada, a minha pré-candidatura, e esperar que as decisões judiciais prevaleçam no sentido da legalidade e que o partido se convença que o melhor caminho é ter uma pré-candidatura que represente com uma biografia limpa e com ideias claras, que é o que eu posso oferecer, tá certo? Uma biografia limpa e ideias claras. Eu acho que o país precisa, na minha opinião, das duas coisas. Eu acredito que não só precisa de uma biografia, mas precisa daquilo que você apregou muito, que é projeto. Porque é isso que eu comentei no início, a gente tem polarização de pessoas. E o Brasil, enquanto, na minha opinião, tiver isso, não tem um Mr. M aí para salvar a situação, né? É verdade. Meu caro, já ultrapassei o teu tempo, estou preocupado com a tua agenda aí, mas não poderia deixar de te dar esse chocolate. Oh, que maravilha! É um chocolate realmente que vem orgânico, sustentável, vem do Pará. E ele veio elaborado aí, pode tirar, ele vem, digamos, a barra. Ele vem tem um simbolismo japonês isso daí. Você que é um homem que tem uma cultura muito além do que eu posso imaginar, deve saber do que se trata. Mas a imperatriz, o imperador foi presenteado com esse chocolate já lá de Maringá, da nossa região. Então, queria te agradecer aí, para você adoçar, não sei se você gosta de chocolate, mas aí está presente. Gosto de chocolate, a chocolate é uma maravilha. Mas é símbolo do nosso agro, porque é realmente o processo, eu acompanho todo lá, é um negócio muito especial, de coração. Que o cacau é nativo da Amazônia. Sim. Ele não é nativo. E é nativo brasileiro, né? É brasileiro. Ele não é nativo da Mata Atlântica. Não. Ele é da Amazônia. E hoje ele tem lá uma exploração do cacau nativo, com as sementezinhas menores, uma planta menor, mas que é uma maravilha. E se a Amazônia não for interditada, ela pode fornecer cacau para o sistema planetário, não é nem para o mundo. A Amazônia, por favor. Porque é nativo. Nativo. Aquilo ali é uma floresta natural de cacau. Waldo, se tiver alguma outra frase, alguma outra palavra, eu só posso agradecer um homem dessa estatura vir aqui bater esse papo com esse humilde host, esse apresentador lá do interior, mas que está aqui na capital, aqui batendo esse papo. Deixa o microfone aí para que você possa se despedir, meu nobre. Em primeiro lugar, muito obrigado, Paulo Azevedo, pelo convite. Foi muito bom essa conversa nossa sobre o Brasil. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma visão otimista do Brasil. Crítica, mas otimista. Porque nenhum país do mundo dispõe dos meios, dos recursos e das condições para oferecer esperança para a sua juventude. Ninguém como o Brasil tem. É triste você ver lá na Amazônia, lá em Altamira, como eu vi, uma torre de onde os adolescentes se jogam por falta de esperança.
Nossa. Adolescentes consumindo remédio de tarja preta por crise de depressão, de ansiedade. Aí você vai em Brasília. Nenhuma, né? É expectativa. Aí em Brasília a mesma coisa. Eu estava essa semana tomando um café lá com meu irmão e uns amigos e eu vi umas telas lá no shopping, no último andar. Eu digo, mas por que aquelas telas? Porque as crianças, os jovens, estavam se jogando, se espatifando no pátio do shopping center. Essa é a crise do país. Nós fomos adolescentes, eu fui adolescente, nós éramos reservas de energia, nós não tínhamos nenhum... Nós olhávamos para o mundo para desafiar o mundo. Nós achávamos que o mundo nos pertenceria. Passava pela nossa cabeça ter crise, ter incerteza, ter insegurança, ter ansiedade, ter depressão. Não havia isso. Nem no nosso meio havia isso. Hoje em dia o país é um país inseguro, é um país de incerteza. Você vai no Pará. A única atividade possível para um jovem é o narcotráfico. Ele não pode criar uma vaca. A família não pode fazer uma roça, não pode ter atividade mineral. O Brasil, estava conversando ontem, alguém perguntou, mas como o senhor vê o problema da saúde mental? Eu digo, mais do que tratar os portadores de doenças mentais, nós precisamos impedir novas vítimas de doenças mentais. E a doença mental é do tipo de mundo que nós estamos oferecendo para a nossa juventude, sem esperança. A esperança, Paulo, é uma força disciplinadora. Se você tiver, né? Você, com esperança, você se submete a renúncias, a sacrifícios. O menino, a mãe, o pai, a mãe acorda de madrugada para lavar roupa, para trabalhar de qualquer jeito, para vestir aquele menino, mandar para a escola, o menino volta, vai estudar, vai fazer a lição. Se tiver confiança, se tiver esperança. Quando não tem esperança é o desespero. E o desespero é o caminho para tudo quanto é tragédia. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aqui imensamente ao ministro aqui que deu essa aula para a gente. Tem muitas outras coisas para conversarmos, quem sabe no outro Blá. Ficamos por aqui, te agradeço teimosamente. Todas as semanas nós estamos aqui levando esse papo, levando informação para vocês. Muito obrigado, até o próximo. Tchau.